Boa noite. Mais uma vez eu espero que você esteja bem, tenha tido uma boa semana. E nós estamos juntos aqui mais uma vez, conectados, para refletir um pouco a respeito da palavra de Deus, oferecer esse tempo como culto ao Senhor e também buscar direção, capacitação para que vivamos uma vida conforme a vontade do nosso Deus. Mas antes da reflexão, eu gostaria de agradecer a todos os que se envolveram na campanha da semana passada, na campanha para arrecadação de produtos diversos que foram levados lá para o Projeto Novos Sonhos. Ao todo, nós levamos cerca de 15 cestas básicas, oferta em dinheiro, fogão, roupa, calçado. Enfim, nós transformamos o carro numa carreta e, com certeza, essas ofertas abençoaram não somente aquela família que nós divulgamos, mas também alcançaram outras pessoas. Então, fica o meu agradecimento, que Deus continue a sustentar a sua vida. Bem, apesar da tristeza que é vermos que as necessidades elas são cada vez maiores, também me alegra quando eu vejo pessoas, projetos, empresas mobilizadas em atender a essas pessoas. Isso me faz perceber que existe muito por fazer, mas também existem pessoas se colocando à disposição para que essas necessidades sejam, pelo menos, um pouco amenizadas. Bem, feito esse agradecimento, eu gostaria que você acompanhasse uma leitura que está na carta escrita por Tiago, no capítulo 2, versos de 14 até o verso 18. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. As obras são as lentes pelas quais o mundo enxerga a nossa fé. Vou repetir. As obras são as lentes pelas quais o mundo enxerga a nossa fé. Como você percebeu, não é de hoje que existe uma divisão entre o secular e o sagrado, entre atividades cotidianas e atividades religiosas, entre a prática de boas obras e a negação à importância dessa prática. Tiago está lidando com essa tensão criada pela existência na crença de que ser cristão limita-se a uma área da vida que podemos chamar de igreja, ou limita-se a um discurso religioso que podemos chamar de declaração de fé. E eu gostaria que você refletisse comigo a respeito disso. Eu vou reler uma parte desse texto aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A primeira consideração é que fé gera movimento.
A declaração de fé sem movimento aponta para uma falsa fé. Deixe-me explicar. Se você disser que é pintor, eu entendo que você pinta casas. Se você disser que é vidraceiro, eu entendo que você instala vidros. Se você disser que é político, eu entendo que... Não, deixa o político, porque não vai encaixar bem. Quando você se autodescreve, eu imagino você fazendo algo relacionado com a sua autodescrição. Eu imagino você em movimento. Quando nos lembramos dos chamados heróis da fé, lá do capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vemos que, pela fé, essas pessoas fizeram alguma coisa. Pela fé, elas puseram-se em movimento. Eu não estou dizendo que você deva sair por aí tomando decisões sem fazer as condições necessárias. Deus não tem compromisso com a nossa irresponsabilidade. Mas também Deus não se agrada com a passividade com que vivenciamos a nossa fé. Fé nos coloca no caminho. Fé nos faz praticar algo. Fé nos faz vivenciarmos a vida no seu dia a dia, com as suas necessidades, com as suas possibilidades. Enfim, a fé, ela é algo que nos impulsiona. Dizer que tem fé, mas ficar parado é absolutamente contraditório. Quando o Tiago está lidando com essa tensão existente nessa comunidade, ou nessas comunidades, Tiago está lidando com essa tensão de que fé é apenas algo que nós pensamos e, no máximo, declaramos. Mas Tiago está fazendo um alerta. Não, fé que é fé de verdade, ela ultrapassa esse limite e ela produz algo, ela nos faz produzir algo. As necessidades são tantas em todas as áreas. São necessidades materiais, são necessidades emocionais, são as necessidades que eu, você, sentimos e talvez potencializada pela pandemia, potencializada pela falta de emprego, potencializada pelas condições sociais que tantas outras pessoas vivem, que são muito mais difíceis que a minha situação ou a sua situação. Ao dizer que eu tenho fé, eu devo mostrar no meu dia a dia que a minha fé me leva a fazer alguma coisa. A segunda consideração, ela diz respeito ao alcance da fé. E eu posso dizer que a fé, ela altera todas as esferas da nossa vida. Numa discussão sobre fé, o que te parece mais espiritual? Uma pessoa que diz, eu oro 5 vezes por dia, já li a Bíblia 30 vezes em 30 anos de conversão e sei decoro uns 500 versículos. Ou uma pessoa que diz, eu sou voluntário num projeto social. É claro que você pode dizer que não é necessário ser cristão para ser voluntário. Mas também não é necessário ser cristão para orar, ler e memorizar a Bíblia. Não é essa a questão. Não é esse o problema. O problema está na divisão que é feita entre essas duas esferas. Nós vivemos um cristianismo judaizado, que valoriza mais aquilo que diz respeito ao templo e à cerimônia, e despreza aquilo que diz respeito ao dia a dia.
E por isso nós separamos as nossas vidas entre sagrado e profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre atividades espirituais e atividades não espirituais. E aí nós vivemos um dilema. Nós temos uma excelente declaração de fé, mas nem sempre nós temos uma vivência dessa fé, ou uma vivência coerente com essa fé que nós professamos. O exemplo usado por Tiago aqui, para falar sobre fé, não foi uma das atividades espirituais, foi uma necessidade do cotidiano. Ao indagar sobre a fé que alguém diz ter, ele não busca uma discussão a respeito daquilo que envolve o templo, daquilo que envolve a igreja como local, a igreja como instituição ou como organização. Ele busca uma discussão a partir do que é feito no dia a dia, porque a fé, ela é vivenciada no dia a dia. Dentro da igreja, todo mundo tem fé. Fora da igreja, aí são outros 500. E nós passamos um mínimo de tempo dentro da igreja. A nossa vida não é vivida dentro da igreja. A nossa vida é vivida fora das quatro paredes. Não estou dizendo que uma coisa é maior do que a outra. E Tiago também não está dizendo isso. O alerta que Tiago está fazendo é que há a necessidade de que fé, ou a declaração de fé, e a prática proveniente dessa fé estejam juntas, porque somente juntas fazem sentido. A fé que nós dizemos que temos precisa ser transformada em ações. E as ações praticadas por nós precisam estar alicerçadas na declaração de fé, nas convicções da nossa fé. Percebam que não dá para dividir. Dividir a nossa vida em áreas é como se nós nos dividíssemos. Eu sou o esposo, eu sou o pai, eu sou o trabalhador, eu sou o pastor, eu sou o cidadão. Mas essas esferas da minha vida constituem uma única coisa. Eu sou um indivíduo cristão chamado Roberto. Não dá para segmentar a minha vida. Eu não posso conduzir a minha vida a partir de valores diferentes. Como pastor, eu sigo determinados valores. Como pastor, eu posso prezar pela ética. Como profissional, não. Ética cristã não tem nada a ver com a minha vida profissional. Não existe essa divisão. Essa divisão, ela surge como uma forma de escapar da responsabilidade de ser cristão no mundo. E nós não somos cristãos do céu ainda. Somos cidadãos dos céus, mas habitamos nessa terra. E é nessa terra, no meio dessa sociedade, com as suas necessidades, com a sua deteriorização, é que nós praticamos o nosso cristianismo, é que nós fazemos com que a nossa fé faça sentido, não somente para nós, mas faça sentido para todas as pessoas que convivem conosco. É assim que Jesus ensina os seus discípulos no Evangelho de Mateus, ao dizer que é necessário que a nossa luz brilhe para que as pessoas, para que os homens vejam as nossas obras e assim glorifiquem ao Deus Pai. Nossa fé tem que fazer sentido não somente para nós. A nossa declaração de fé, ela só faz sentido para nós. As pessoas não entendem a nossa declaração de fé.
mas as pessoas entendem a prática da nossa fé. Elas veem e elas compreendem que existe algo diferente, que foi possibilitado por conta da nossa convicção. É necessário, então, que essa declaração de fé, que nós prezamos tanto, que ela produza esse movimento, que ela alcance todas as áreas, alcance todas as esferas da nossa vida. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, certa vez ele disse assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há uma única parte de mim que não deva ser submisso a Cristo. Não há uma única atitude da minha parte que eu possa dizer que não tem relação com a minha declaração de fé. Se não tiver relação, ou a minha prática está errada, ou a minha declaração de fé está errada. Não deve haver dúvida nenhuma que não existe uma mínima área na minha vida que não deva estar submissa a Cristo e glorificar a Deus. Tudo em mim deve glorificar a Deus. Tempo de pandemia é tempo de necessidades crescentes, urgentes e constantes. É tempo de dar movimento à nossa fé. Fazer com que a nossa fé saia da esfera do pensamento e habite as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso cérebro, nosso bolso. Tempo de necessidade é tempo de colocarmos a nossa fé em ação. E colocar a fé em ação é ultrapassar o limite da declaração de fé e entrar no campo do outro, e entrar no campo do necessitado, entrar no campo do repartir, do compartilhar, do suprir, do abençoar e do sacrificar. Nós somos chamados por Deus para isso. Deus nos capacita com recursos materiais, Deus nos capacita com dons espirituais para que nós possamos abençoar outras pessoas. Paulo ensina isso escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Éfeso. Após uma experiência de conversão, Paulo diz que é necessário que aquele que roubava não roube mais. Antes, trabalhe. E aí Paulo continua. Trabalhe para que você tenha com o que ajudar aqueles que necessitam. Não é trabalhar para simplesmente usufruir do fruto do seu trabalho. É claro que isso está implícito. Mas também é verdade que é ganhar o pão de cada dia para repartir o pão com aquele que não pôde ganhar o pão de cada dia. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a nos libertar do nosso ídolo, talvez do nosso maior ídolo, chamado meu bolso. É hora de matar o escorpião que guardamos no bolso. É hora de tirar o ídolo do coração. É hora de fazer com que as pessoas vejam em nós as nossas obras, obras que imitam as obras de Cristo e obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Que a sua fé frutifique para benefício do mundo e para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.